Salmo número 42 é uma história linda, maravilhosa do salmista. O Salmo 42 ele é escrito por um levita, um dos filhos de Corá. Corá era um levita da tribo de Levi, que trabalhava no templo. Este jovem filho de Corá, ele estava muito angustiado, ele estava muito deprimido, ele estava muito angustiado e se refugiou para um lugar bem longe. Estava afastado de Deus, ele estava deprimido e ele foi para um lugar bem longínquo e ali ele parou para pensar na vida. E ele, como todo levita, como todo escriba, carregava a pena para escrever. Ele começou a escrever o Salmo número 42. O Salmo número 42, ele é um salmo escrito para dar fortaleza, para dar ânimo para aquelas pessoas que estão com sede, aquelas pessoas que querem força, aquelas pessoas que querem uma injeção de ânimo, que estão desanimados, às vezes até mesmo pessoas sinceras que querem estar dentro de um templo, pessoas sinceras que querem estar louvando a Deus dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, dentro de um templo, mas chega a um templo, não há palavra, chega no templo, não há o verdadeiro louvor, ou seja, muitos estão preocupados somente falando de experiências próprias, ou falando de política, usando os púlpitos para políticos, usando os púlpitos para falar só de dinheiro, para falar somente de ouro e prata. Muitas famílias estão sedentas, muitas pessoas estão sedentas da palavra de Deus, estão até procurando a palavra de Deus e não consegue encontrar a palavra de Deus, porque é só o mimimi, é só experiências próprias, é o púlpito sendo usado somente para coisas supérfluas, para dar avisos às vezes, o tempo todo para tomar tempo com avisos, ou às vezes aquela cantarola que ninguém aguenta mais, aquela cantarola para lá e cantarola para cá. O Salmo 42 foi escrito para verdadeiramente aquelas pessoas que estão sedentas da palavra. E eu quero compartilhar o Salmo 42, está escrito assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, esse salmista, o Salmo 42 está escrito assim, masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá. Masquil é um tipo de uma expressão literária que indica que o salmo ele carrega alguma lição de sabedoria ou piedade, ou seja, uma canção didática. A palavra masquil. Então, o autor do salmo, ele está muito angustiado, muito abatido, e ele se refugia. E dado momento ele vai deparar com uma cena. Ele vai ver um cervo, uma corça, indo para o ribeiro de água para tomar água. Mas, ao deparar com o rio estava seco, porque era período
Era o período da seca. O rio estava seco. E o salmista, ele estava totalmente com sede, ele estava totalmente com vontade de beber, de ter comunhão com Deus, mas ele estava totalmente afastado, para longe da sociedade, para longe do templo de Jerusalém, para longe da opinião popular. E ele deparou com aquela cena. A corça não tinha água para o cervo beber. O cervo, ele começava a bradar, ele começava a chorar pelas correntes das águas. Por isso que o Salmo diz assim: como o cervo brama. Em outras Bíblias está assim: como o cervo brada, como o cervo brama pela corrente das águas. Ou seja, o cervo, ele estava com sede de beber água, mas não tinha água. E o salmista, ele vê que ele também, ele queria beber água, estava com sede de beber água, e ele compara a situação dele com aquele cervo, com aquela corça. Então ele vem dizendo assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Deus, porque a alma dele estava vazia, a alma dele estava angustiada, e ele precisava ter um encontro com Deus, ele precisava de um verdadeiro encontro com Deus. O que acontece com uma pessoa? Quais são os sintomas de uma alma com sede? Quais são os sintomas? Olha, abatida. O salmista estava abatido. Olha o verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Olha só, o salmista estava tendo uma guerra interior. O salmista estava tendo um conflito dentro dele. Quem sabe a sua alma está abatida, quem sabe há esse conflito interior dentro de você. Às vezes você está desiludido com o evangelho que está sendo pregado hoje. Um evangelho com facilidade, um evangelho que não tem mudança de vida, um evangelho egocêntrico, um evangelho cheio de miscelânea mistura. Mas se sua alma está abatida, é um dos sintomas de uma alma com sede. Por quê? O verso 5, 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O salmista estava perturbado, o salmista estava abatido. Foi possível ele ir para um lugar distante e encontrar com o animal a corça para poder ensinar para ele, porque a corça estava com sede de água. O salmista estava com sede de Deus. Um dos sintomas é uma alma batida, uma alma perturbada. E também angustiada, o verso 9. O verso 9 diz assim: direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando angustiado. Quem sabe você está angustiado? Quem sabe você está decepcionado com as pregações de hoje, com as pregações, as heresias entrando dentro dos palácios, dentro
das catedrais, dentro das igrejas que só falam de ouro e prata, ou que se fala de política desenfreada. Mas eu quero te dizer que o Deus a quem eu prego, o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, Ele tem para você água para te dar, para matar a sua sede, para te entregar a verdadeira vida que você precisa. Não fique angustiado, não fica deprimido, recupere, olhando para Jesus. Hebreus 12, versículo 2, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus, olhando para Jesus, os homens decepcionam, as congregações, os grandes templos decepcionam, mas Jesus Cristo nunca vai te decepcionar, o Espírito Santo nunca vai te decepcionar, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, nunca vai te decepcionar. Então, não fique abatido, verso 5, verso 9, não fique angustiado, verso 9 também, não fica debaixo de uma opressão, saia dessa opressão, vindo a Jesus, saia deste abatimento, vindo a Jesus. Mateus 11, verso 28, o convite universal do Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a Jesus, aquele Jesus que morreu na cruz, aquele Jesus que foi crucificado na cruz. Somente Ele é quem pode te dar o livramento desta opressão, deste fardo pesado. A cada dia que passa, o fardo está pesado, a cada dia que passa, a angústia, e quem sabe você está sentindo sintoma de suicídio, sintoma de opressão. Quem sabe já passou pela sua cabeça vontade de deixar a vida, de se entregar para a vida. Isto não vai resolver o seu problema, não vai resolver, porque você não tem direito de tirar a sua vida. Somente há um, está escrito que somente há um que pode dar vida e tirar vida. Então, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo derramou o sangue dele por nós. Entregue a sua vida para Jesus. Eu sou o pastor Antônio e deixo esta palavra. Se você gostou deste vídeo, passa esse vídeo adiante. Faça com que esse vídeo ele chegue aos 4 cantos deste planeta. Envia esse vídeo para os seus parentes, para um detento, para uma pessoa que está lá no hospital. Envia esse vídeo para aquelas pessoas que estão amarradas. E compartilhe. E se inscreva no meu canal. Eu sou o pastor Antônio. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Obrigado.